Bom dia, pessoal. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Fernando. Já me responderam aqui pelo chat. Aproveitar esses primeiros minutinhos enquanto o pessoal chega, né? Entrei aqui no horário. Creio que daqui a alguns minutinhos a gente já começa. Bom que a gente testa aqui o som, a imagem. Bom dia, Karina, também, aí pelo chat. Pessoal, nosso bate-papo de hoje é a terceira aula, né, da jornada Treinador Master. A gente vai falar sobre modelo de avaliação global. Então, de certa forma, é um tema que envolve medidas e avaliações. Já, quando começar, eu vou apresentar a ordem dos slides, mas adiantando para quem já está aqui, a ideia é apresentar uma linha de raciocínio, né, acima de tudo. Então, falar um pouquinho sobre uma linha de pensamento que nós temos no Instituto Endurance, que a gente considera bem didática, elucidativa, e o bacana disso, na nossa opinião, é que independentemente da modalidade que você, treinador, trabalhe, triatlon, natação, ciclismo, corrida, trail, a linha de raciocínio vai te ajudar a mapear esse seu atleta. E aí, quais testes entrarão nessa proposta de avaliação, de certa forma, pode ser uma escolha de cada treinador, de cada assessoria, mas a linha de raciocínio ela é geral e o modelo realmente é global. Então, eu acho que esse é talvez aí o ponto central do nosso bate-papo de hoje. Bem bacana. A aula está respeitando a proposta aqui do nosso tempo e numa dinâmica bem objetiva. Bom dia, pessoal chegando aí. Esperar mais 2 minutinhos, beleza? E aí, 11h05, pontualmente, a gente começa. Para quem já está por aqui também, depois o pessoal também vai acompanhar pela gravação, queria comentar que a gente vai apresentar aqui 2 artigos, né? 2 artigos serão citados durante a apresentação, e esses 2 artigos já estão lá no Drive do Instituto Endurance. Então, para quem está acompanhando, está usando aí o nosso link da bio do Instagram para ir até o Drive e fazer o download dos arquivos, já estão lá, esses 2 papers aí em PDF. É curioso que um artigo é de 97, outro de 2021, então a gente tem uma janela de autores diferentes, enfim, mas temas aí extremamente interessantes e que a gente aplica hoje, a gente discute. Então, para quem depois quiser complementar nosso bate-papo de hoje, refletir em cima dessas leituras aí, super bacana. Eu, particularmente, gosto de ambos os artigos. Bom dia, Vanildo, Felipe, João Paulo Firmino, Equilíbrio Running, Pernas, Patas e Coração. Pessoal, vou fazer um teste aqui agora. Estou com o Zoom do Instituto Endurance aberto, eu vou fazer o compartilhamento da tela. E aí eu vou pedir para vocês me darem um ok pelo chat,
se está aparecendo aí tudo certinho para vocês, beleza? Bom dia, Lorena, chegou também. Pessoal, compartilhei a tela. Para vocês aí está aparecendo os slides, a nossa capa da aula de hoje, modelo de avaliação global do atleta, jornada treinador master, aula 3 de 6. Bom dia, Denilson. Ok, beleza, obrigadão. Bom demais ver a turma chegando, agradecer também de antemão o pessoal que vai assistir depois, né, tem bastante gente assistindo aí período da noite, gravação, lembrando que são 24 horas liberadas aqui pelo pelo YouTube do Instituto Endurance, a partir do momento que a aula termina, então para quem assistir depois quiser rever a aula ou comentar com algum amigo, beleza? E lá pelo grupo também, depois tem um sorteio de um bônus aí, material que eu considero bem legal também de leitura para ampliar o conhecimento nessa linha de raciocínio aqui que a gente vai trabalhar hoje, beleza? Bom, então vamos lá, vou dar início aqui à aula respeitando o nosso horário. Bom dia, mais uma vez, bem-vindos. Nossa aula 3 da jornada Treinador Master traz o tema Modelo de Avaliação Global do Atleta. Considero, creio que o professor Guilherme também está aí no chat conosco, um tema fundamental dentro do treinamento esportivo por um motivo chave. Quando a gente pensa em medidas e avaliação, é importante que a gente tenha um conhecimento prévio de fisiologia do exercício, né? E aí eu vou escolher, vou adotar determinado teste, medida e como avaliar. Então, eu preciso de um conhecimento prévio para que eu saiba qual avaliação conduzir. E é esse modelo de avaliação, com uma análise global, que vai me permitir depois pensar em prescrição de treinamento, ou se já é um atleta que está comigo, pensar sobre controle de carga de treinamento, avaliar como tem sido ali meu trabalho e daí por diante. Então, tema super importante. Acho que essa aula 3 aqui traz uma proposta bem legal. Dentro da nossa dinâmica de hoje, eu até compartilhei ontem essa ideia pelo Instagram do Instituto Endurance. A gente tem 3 propostas principais. Primeira delas, conectar as novas ideias de hoje, as peças do quebra-cabeça que nós vamos apresentar, com aquelas abordadas nos encontros 1 e 2. Segundo ponto, apresentar uma linha de raciocínio que pode ser empregada em diferentes modalidades. Foi o que eu adiantei agora ali minutos atrás para quem já havia chegado. E acho que esse é o grande ponto, né? A gente, em 30 minutos, a gente não vai entrar em pormenores aqui de cada avaliação. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre diferenças de nomenclatura, a gente também não vai se aprofundar. O que eu quero que vocês gravem é essa ideia da linha de raciocínio. Terceiro ponto, que é uma proposta da jornada Treinador Master e das atividades que vem aí, curso, livro no segundo semestre, é oferecer a você, treinador, uma proposta de ferramenta instantânea. Terminou a aula, você já consegue aplicar o que a gente vai discutir aqui hoje, ou quiser aprofundar as leituras, aprimorar aquilo que vocês aí certamente já têm realizado, tá? Então, a gente conseguindo avançar e concluir esses 3 pontos, eu ficarei bem feliz. Quando a gente fala desses 3 pontos, dessa linha de raciocínio, eu acho que o grande ponto está aqui, qualidade, no que diz respeito ao trabalho, treinador com atleta, com assessoria esportiva em geral, e autonomia. Esse é talvez aí o ponto-chave da questão. Por que autonomia? Porque existem diferentes testes e medidas que a gente pode usar. Mas quando o treinador, insisto, tem esse conhecimento da fisiologia do exercício, sabe bem aqueles assuntos discutidos nas aulas 1 e 2, o que medir e como aplicar isso transforma realmente o contexto de autonomia. Então, você tem know-how para aplicar essas avaliações, controlar a carga de treinamento e daí por diante. Então, fiquem bem ligados com isso, que lá no finalzinho a gente vai bater nessa tecla de novo de qualidade e autonomia, beleza? Aulas 1 e 2. Primeira aula, quem é meu atleta? Quais são as características da prova-alvo? Depois, na aula 2, o professor Guilherme entrou com o tema dupla tarefa, seria a influência do tipo de piso.
de certa forma, dando continuidade, né? Imaginem que a gente tem aí atletas que vão participar de uma prova com grande exigência técnica, por exemplo, no downhill. Pode ser o mountain bike, pode ser o trail e daí por diante. E aí a gente começa a discutir, então, a influência do tipo de piso, conectando com as características, então, logicamente, da prova, do tipo de treinamento que esse atleta tem que ser submetido, o que esse atleta já tem de experiência. Então, aulas 1 e 2 funcionam, conforme eu circulei aqui, como esses primeiros degraus. Para hoje, o que a gente vai fazer? Dar um passinho mais, encaixar mais uma peça no quebra-cabeça. E aí a gente chega nessa parte das medidas e avaliações. Então, entendam que isso aqui tudo está conectado, beleza? Eis aí a importância de acompanhar aqui os conteúdos. Dentro do Instituto Endurance, a gente tem recebido várias perguntas, contato, né? A gente adora isso aí por parte dos colegas treinadores, a gente sempre aprende muito. Eu sou um defensor dessa linha, desse network, e a gente sabe que existem treinadores mais experientes, mais tempo de carreira, tem treinadores que estão começando, tem a turma aí que está conhecendo o Instituto agora, que está finalizando graduação, então é sempre importante fazer uma introdução para que todos, né, consigam acompanhar. Quando a gente fala em medida, a gente está falando de número. Quando eu falo em avaliação, é uma apreciação desse número, é um julgamento de valor. Vamos para exemplos práticos aí, reais. Maratona, deixando claro aqui, corrida de rua, para ficar fácil de todo mundo visualizar. Imaginem, 3 atletas fizeram a mesma prova. Então, eu tenho alguém que completou a maratona em 4 horas, tem alguém que completou em 2 horas e 58, ou seja, o famoso sub-3 aí dos atletas amadores, e eu tenho alguém que bateu ali 2 horas 11h30. Aí vem a pergunta que seria o julgamento de valor. Isso é bom? Isso é suficiente? Né? Então, em outras palavras, 4 horas é bom para quem? Sub-3 é bom para quem? E esse tempo de 2 horas 11h30 é suficiente para quê? Então, aqui é um exemplo de vários que vocês podem pensar no mountain bike, no ciclismo de estrada, no triatlon, seja qual for a modalidade ou contexto, inclusive, que vocês trabalham. Eu tenho um número, esse número já me diz algumas coisas, mas ele pode ficar solto, isolado, e isso vai trazer ruído, vai trazer confusão. Eu preciso julgar esse número, e aí sim eu tenho uma informação se aquilo ali é bom, se é ruim, se é suficiente ou não. Estou dizendo isso porque, se a gente tem, por exemplo, um atleta iniciante, um atleta que ficou parado muito tempo, vai correr uma primeira maratona e daí por diante, pode ser que o objetivo desse nosso aluno, atleta da assessoria, seja completar a maratona. Então, quando eu completo a maratona e faço em 4 horas, está tudo certo. Show! Eu responderia que é excelente. É bom, é excelente, é suficiente. Se eu sou um atleta que já tem uma rodagem por semana de carga horária, quilometragem semanal, estou treinando aí há várias temporadas, estou mirando um sub-3, terminar uma maratona em 4 horas, dificilmente vai dar para a gente dizer que foi bom, né? Considerando uma maratona de corrida de rua, sem ganho de elevação aí extremos. Então, 2 horas e 58 para esse cara, sim, seria bom, porque é o cara que bateu a meta, é o cara que entrou na assessoria para isso, daí por diante. Só que o 2 horas e 58, ele pode ser bom para um amador e não para um profissional que está buscando o índice olímpico. O cara precisa bater uma marca para ter direito a alinhar nos Jogos Olímpicos. Então, para esse cara fazer 2 horas e 30, que para nós, enquanto amadores, seria excelente, talvez a gente tenha que nascer de novo para conseguir fazer, esse cara está ainda aquém do desejado. Então, entendam, né, número, independente do contexto, é uma informação que precisa ser conectada com um julgamento de valor. Então, nessa questão de é bom, é suficiente, eu responderia o seguinte: depende, né? Depende do contexto, depende para quem e daí por diante. Saúde, performance, aqui eu estou colocando no sentido de alto rendimento, depende se é atleta amador, se é atleta profissional, e depende do momento da temporada. Mais adiante eu vou mostrar aqui uma análise dessa avaliação global em que a gente tem 2 atletas, aliás, um atleta em 2 momentos, né? Então, se é bom, se é ruim, passa também por essa questão de momento. É início de temporada, já é no momento que o atleta estaria ali para abordar uma prova e tem que estar super bem, então considerem tudo isso. E uma dica, que a gente está trabalhando com essa ideia de ferramentas instantâneas, que é algo que eu, por exemplo, percebo dentro da assessoria, sei que é comum a todos nós treinadores que lidamos aí com o público em geral.
muitas vezes existe uma cobrança, uma comparação, né, com outros atletas ou com um atleta profissional. Então, talvez aqui seja um caminho para vocês já colocarem em prática aí como ferramenta instantânea. Eu tenho lido bastante sobre essa área aí de relação atleta-treinador, pedagogia do treinamento esportivo. Eu acho que um caminho seria, muitas vezes, para alguns, né, não para todos, o atleta com ele mesmo, né? Então, é uma busca pelo autoaperfeiçoamento em vez de comparar seu desempenho com o dos outros. E aqui eu simplesmente simbolizei para ficar bacana para a aula. Eu tenho aqui o RP, que seria meu recorde pessoal, e eu tenho a marca atual. Eu posso fazer essa comparação ao longo da temporada, eu posso renovar isso aqui quando eu bater o meu recorde pessoal, então acaba sendo talvez um caminho bacana, até para a gente daqui a pouco ilustrar o que seria o ideal. Eu posso construir referências em relação ao grupo, a um ranking, mas eu posso também construir o que é o ideal, pensando nas melhores marcas que eu já tive ao longo da minha vida esportiva. E aí, até que ponto que eu estou próximo dessas marcas ou que eu estou, por N motivos, distante percentualmente e daí por diante das marcas que eu já consegui. Corri 20 minutos, 5 quilômetros. E hoje, quanto que eu faço? Estou longe? Estou perto? Tá? Feita essa introdução, para que todos aí aqueçam os motores, a gente entra na ideia de modelo de avaliação global do atleta. O que essas figurinhas estão fazendo aqui? Quero que cada um, dentro do seu contexto, da tua realidade, pense que a gente pode usar um triângulo aqui, então, 3 pontas, eu posso usar 4 pontas, eu posso usar 5, 6, 10, quantas eu quiser, para fazer o que a gente vai brincar no bom sentido aqui agora, colocar diferentes testes, mapear esse atleta, responder melhor quem é meu atleta, onde que eu preciso focar meu trabalho, por qual caminho eu vou me orientar. E a gente entra na parte aqui do que seria o famoso tripé do Endurance, né? Eu não vou discutir aqui hoje a questão de nomenclatura, deixando claro, a gente tem 30 minutos no total, então a gente sabe que tem muita coisa aqui a respeito, mas usando uma nomenclatura aí compreensível para todos. Tripé do VO2 máximo, limiar, economia de movimento. Quando eu analiso esses 3 fatores, a gente consegue aplicar isso dentro do ciclismo, a gente consegue aplicar dentro da corrida, como eu falei, é uma linha de raciocínio geral, no sentido aí de diferentes modalidades do endurance. Eu tenho teste de laboratório, como a gente bem sabe, existem prós e contras a respeito disso, então, a questão da sensibilidade dos dados, né, a confiabilidade dos resultados, controle, teste, reteste. Ao mesmo tempo, o teste de laboratório ele me exige muitas vezes mão de obra especializada, equipamentos mais caros, daí por diante. Eu particularmente gosto dos dois, teste de laboratório e campo. Mas a gente vai focar hoje aqui nesse bate-papo testes de campo, para destacar aí essas ferramentas instantâneas para vocês, beleza? Então, se puder combinar os dois, melhor ainda, mas os testes de campo já nos dão uma resolução, uma solução aí instantânea para as nossas demandas. Um teste que no Instituto Endurance a gente fala bastante é o famoso T5. Então, eu não sei se todo mundo já teve acesso, procurou a pesquisa lá do T5. Esse é um dos artigos que está disponibilizado lá no Drive, então vale a pena ler. 1997, e o título do artigo é o seguinte: um teste de campo, né, de corrida de 5 minutos como medida da velocidade aeróbica máxima. Então, olha só a questão de nomenclatura aqui também, né, VAM, VVO2, daí por diante. O que eles fizeram na época? Toda pesquisa, quando vai validar algum teste assim de campo, geralmente faz uma abordagem que conecta, né, algumas informações em laboratório. Então, eles fizeram um teste com analisador de gases e fizeram um teste de 5 minutos. Como vocês podem observar pelo gráfico, a resposta aqui, a correlação foi muito forte, dizendo na prática que, ó, podemos usar o teste de 5 minutos. Parece que ele entrega realmente aquilo que a gente quer, que no caso aqui é a VAM. Então, vamos lá para a prática. Vou fazer um teste aí com o meu atleta hoje, independentemente da cidade que eu esteja. 5 minutos é o tempo do teste, isso a gente já conhece, né? E aí eu tenho 2 atletas, eu tenho o atleta A e eu tenho o atleta B, e ambos os atletas vão fazer o T5. E aí, digamos que ambos os atletas conseguiram bater 1.500 metros. Lá no artigo, né, para quem quiser buscar mais informações, ok, mas para quem não, o que eu faço com esses 1.500? Transformo em quilômetros, né, então 1.500 metros é 1,5 quilômetro, né, 1,5, e multiplica esse 1,5 por 12. Então, o cara que faz 1.500 metros, que
uma marca boa para um atleta amador, ele correu a 18 por hora ali de média. Então, essa é a van, com N situações metabólicas da fisiologia do exercício que a gente poderia discutir aqui, mas beleza, 18 por hora. Aí olha só que legal, que é isso aqui que a gente tem avançado. Eu fico com um teste só, é muito cru, né? Pouco. Então a gente coloca mais um. Aí aqui eu estou indo para o lado do limiar, entendam como MFEL, sei que tem outras questões aí para a gente discutir, mas é uma linha de raciocínio. Então eu faço V hora, 60 minutos, e peço para o meu atleta A correr o máximo que ele conseguir. E aí em 60 minutos ele consegue correr 14,5 quilômetros. Isso aqui é um dos pontos-chave para hoje, para que vocês possam pensar depois e clarear a ideia da avaliação e depois da prescrição. Pensa numa régua, aqui no 18 eu estou colocando 100% aeróbico, que é a VAM, velocidade aeróbica máxima, e a V hora está em 14,5. Qual que seria o próximo passo disso aqui? Se vocês tiverem, inclusive, esses dados, faz um T5, faz uma V hora, enfim, percentualmente, a qual distância eu estou do 18 por hora? E aí tem outra coisa aqui nessa jogada, o atleta B também correu o T5 para 1.500 metros, também fez o V hora, só que o atleta B mandou super bem, fez 15, né, correu um pouquinho mais do que o atleta A. E eu posiciono esse atleta na régua, 15. Concordam que se eu tenho o mesmo 18, e eu estou falando de uma V hora aqui de 14,5, de 14, de 13, de 15, seja lá qual número for, eu consigo já ter essas questões percentuais. E hoje, como a gente está falando de avaliação e não de prescrição, a gente vai focar. Mas o brilho disso aqui está no seguinte, daqui eu posso prescrever treinamento, eu posso colocar métodos. O famoso delta 25, por exemplo, eu calcularia essa diferença e aí eu tenho como entender onde que está, por exemplo, 25% acima dessa V hora em relação à van e daí por diante. Então, isso aqui, na minha opinião, é muito elucidativo e ajuda demais. Eu queria lembrar do seguinte, preciso fazer 1 hora no máximo? Não, não preciso. Até porque a gente sabe que exige motivação, é difícil, etc. Então, eu posso usar diferentes testes, volto a dizer, a gente não vai falar aqui qual teste que é melhor do que o outro, é autonomia, tá? Mas um teste de 5 quilômetros, ele dura menos do que 1 hora. Como ele dura menos do que 1 hora, e a gente sabe que a MFL está voltada ali a 60 minutos, a gente precisa entender que eu tenho ali uma estimativa, se é que eu quero traduzir isso como a velocidade da hora. Galera que é do ciclismo, isso aqui tem sido muito discutido, tá muito famoso, que é o tal do FTP, por N motivos, né, plataformas e tal. Esse FTP, que seria o power, a gente poderia ter o FTP no sentido de pace, enfim, ele também é baseado lá nos 60 minutos, mas pela questão da motivação, logística, etc., muitas vezes se usa 20, e aí para quem está aí no mundo do ciclismo sabe bem que existem algumas relações, né, 105%, ou multiplica por 0,95, daí por diante. O que é também criticado, lógico, por muitos, até porque isso aqui não, talvez não daria informação de diferença entre um atleta e outro, mas volto a dizer, a linha de raciocínio é essa. Então entendam que quando eu escolho um teste, eu preciso saber o que aquele teste está medindo. Se eu usar 3 quilômetros, maravilha. Se eu usar 1 quilômetro, tudo bem. Se eu fizer 30 minutos, ótimo. Se eu usar 40 quilômetros no ciclismo, tudo certo. Mas eu particularmente gosto muito de pensar, mesmo que eu faça 5K, 10K, 21, enfim, eu gosto de pensar muito nessa questão de hora, principalmente para explicar, porque eu acho que essa questão da exposição, o tempo exposto, ele tem uma relação muito grande com a fisiologia do exercício. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu quero levantar a informação da hora do meu atleta, e eu peço para ele 40 quilômetros e ele roda 40 por hora, beleza, 60 minutos. Mas se eu peço para um cara iniciante rodar 40 e ele termina esse 40 em 1 hora e meia ou mais, concordam comigo que eu já desloquei essa análise aí metabólica, fisiológica? Então, fiquem muito atentos com essa ideia de trabalhar com teste de distância fixa, porque ao mesmo tempo que ele é muito bom, é aquilo, né? Eu vou mais rápido e termino primeiro. Mas eu preciso entender quem é meu atleta. E nessa de entender, sabendo o que ele vai entregar em 1 hora, o que ele vai entregar em 20 minutos, aí sim eu posso bater o martelo e falar, ó, eu quero a distância tal hoje contra relógio. Beleza? Só que além do tripé do Endurance, existem outros dados que precisam ser considerados. Então, imaginem só, a gente falou do tripé, mas eu posso ter uma prova de 42K praticamente plana,
eu posso ter uma prova de 42K, seja lá qual for a distância, com subidas e descidas. Então, a gente sabe que existem outras coisas, outros fatores que entram aqui nessa discussão. E aqui está a grande questão aí da visualização dessa avaliação global. Imaginem que eu tenho um modelo ideal, seja o RP que eu já consegui, seja os detalhes, por exemplo, do camp de treinamento, então eu levanto ali os números dos atletas selecionados, né, dos top 5, dos top 10, daí por diante. E aí imaginem que, além da informação que eu já tenho de um T5, que eu já tenho, por exemplo, de um T20, de um T5 km, de um T60, eu vou colocar agora esse cara para fazer alguns testes no plano, 1 quilômetro, na subida, 1 quilômetro em trilha. O que vai acontecer aqui? Entendam que essa marcação em vermelho é uma marcação do ideal. Eu pego o meu atleta X, o José, coloco o José para fazer o teste. E o que vai acontecer? Eu vejo, por exemplo, que o José tem 1 quilômetro aqui, ou seja lá qual for o teste que eu escolhi, tá? É linha de raciocínio. O plano dele está muito próximo do ideal, ou do que ele já entregou de RP na carreira, ou do grupo, ou de uma marca que ele precisa bater para entrar na seleção do país, num time da cidade, enfim. Na subida, tem aqui uma distância X, mas, olha só que curioso, eu percebo por essa avaliação global, esse mapeamento, de que numa trilha e ou num downhill, ele está muito aquém do ideal, do desejável. Eu pego o atleta Y, o João, coloco ele para fazer o teste, e aí eu vou mapear. Olha só a diferença desse cara. Tem aqui um plano e uma subida diferente do outro, mas é um cara que se dá muito bem, uma atleta, enfim, mulher, homem, uma trilha, no downhill. E aí, quando eu começo a entender isso, eu posso fazer isso aqui, ó, que é a grande ideia que eu queria que vocês aplicassem depois. Eu coloco esse atleta X, coloco o atleta Y, e eu começo a entender quem é esse meu atleta. Por quê? Esse atleta X, por exemplo, em preto, um cara que já está subindo bem, também tem uma velocidade aqui no plano bacana, mas pelo visto, pouco contato com trilha ou downhill, talvez falta segurança, aí vale aquela investigação lá da primeira aula, quem é meu atleta, qual que é o histórico esportivo, tem contato com esses ambientes ou não. Porque se eu for para um dia D, uma prova-alvo que vai me exigir isso aqui, e eu não estiver treinando, olha só o que vai acontecer. Eu tenho um cara que me entrega valores muito bacanas no laboratório, ou que seja nos testes de campo de 1 quilômetro, de 3, de 5, mas quando eu solto o cara numa prova de trilha, não dá certo. Além dessas questões, para vocês pensarem no contexto de cada um, a gente sabe que existe o percentual de gordura corporal, a força, destreza técnica, vai um pouquinho para o lado da dupla tarefa que foi discutido na aula anterior, dentre outros. Então, há vários fatores para a gente poder pensar fora da caixinha, pensar em mais ferramentas e colocar isso dentro de uma avaliação global onde você vai mapear o seu atleta. Vamos pensar na bike. Eu sei que tem uma galera aqui que nos acompanha que é do mundo aí das duas rodas, né, do ciclismo de estrada ou do mountain bike. Tem o ideal e tem um atleta. Aqui eu coloquei um único atleta. Então, W1 é avaliação 1 no primeiro semestre, por exemplo, da temporada. Aí eu percebo que esse atleta é um atleta que tem uma subida bacana, forte, como a gente costuma dizer, tem uma tocada no plano bem consistente, mas é um cara que está com muita dificuldade, pensando no mountain bike, por exemplo, a fazer trilhas, rock garden, single track, fazer um downhill. Por quê? Porque às vezes esse cara não tem contato com esse ambiente, nunca teve, não tem agora. Então é um cara que tem essas marcações aqui muito bacanas em relação à capacidade cardiorrespiratória, assim, por assim dizer, mas que aqui não. E aí eu, como treinador, quando eu faço avaliação global, eu coloco esse atleta para fazer mais treinos em ambientes que vão cobrar pilotagem, destreza técnica, eu vou diminuir aquela questão lá da tarefa cognitiva e física, né? Eu penso menos, executo mais no automático. E esse atleta W, no segundo semestre, ele melhora um pouquinho o plano, praticamente a mesma coisa, na subida também, mas olha só o que eu fiz treinando mais nesse tipo de ambiente. Melhorei esse atleta e aproximei ele dos RPs dele, ou do ideal, para ele ir para uma seleção, para ele conseguir subir num pódio numa prova e daí por diante, beleza? Então, eu consigo quantificar um percentual de melhora, eu consigo levantar valores absolutos, eu consigo classificar um percentual do que ainda falta,
e é isso que me ajuda, talvez, a argumentar com o atleta de que a gente está no caminho certo, de que o que a gente está fazendo realmente está trazendo resultado. E aqui, já caminhando para o final, outro dos 2 artigos que está disponível já no Drive, artigo desse ano, 2021, um grupo de autores aí bem respeitado, bem forte, para trazer uma discussão que tem a ver com outras questões que a gente já abordou no Instituto Endurance, que é o seguinte. Muitas vezes, quando a gente faz alguns testes, laboratório, que seja campo, a gente tende a fazer esses testes descansados, daí por diante, situações controladas, e a gente tem no Endurance provas que duram várias horas, afinal é isso que caracteriza esse universo, né? E aí o que acontece? É o que a gente costuma dizer, o que vem na segunda hora é diferente da primeira, o que vem da segunda à terceira hora não é uma hora apenas, é uma hora depois de 2 horas, daí por diante. Então, quando a gente fala no que a gente muitas vezes ouve como durabilidade, decoupling, dissociação, a gente está falando exatamente desse acompanhamento. E uma coisa que a gente tem falado muito nas nossas reuniões, a gente já abordou isso lá pelo Instagram, é que a chegada, o avanço da tecnologia cada vez mais tem permitido com que a gente aumente a qualidade desses dados em campo. Imaginem aí há 50 anos atrás, né? Não havia ali talvez a possibilidade de um medidor de potência. Hoje o cara já consegue, eu consigo acompanhar tudo que ele fez ao longo de uma prova em loco, em campo, real, e isso me dá várias informações. Então, o artigo está lá disponível, mas adiantando, eles observam como que em 4 horas de um trabalho, diferentes grupos de atletas se comportam. Então, eu tenho atletas que têm um alto nível de dissociação, que seria o decoupling, tenho atletas que conseguem manter ali num determinado nível de intensidade, aqui controlado lá por potência, um determinado ponto, né? Aqui no caso foi com ciclistas. Mas veja só, dito isso, para quem já está aí mais encorpado na carreira de treinador, ou para mesmo quem está chegando e quer observar, a gente chega num ponto que é o ponto-chave aqui da apresentação e para, de alguma forma, ilustrar tudo isso que a gente falou e que vocês vão pensar sobre. Modelo de avaliação global do atleta. Olha só o que eu fiz, eu construí aqui, pensando para o nosso bate-papo de hoje, como se fosse um atleta que nós aqui do Instituto Endurance estivéssemos treinando, uma estrela com 8 pontas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cada uma dessas 8 pontas um desses fatores que eu quero analisar. Mais uma vez aqui uma licença poética para as nomenclaturas, né? Poderia ser VAN, enfim, porque às vezes eu não medi o VO2, mas beleza, VO2 máximo, limiar, economia de movimento, percentual de gordura corporal, força, técnica, seja na bike, seja no downhill do trail e daí por diante, subida e o tal do decoupling ou da dissociação. E aí, quando eu pego esse meu atleta ou vários atletas e submeto esses atletas a diferentes medidas e faço diferentes avaliações dependendo do contexto, eu vou jogar esse atleta aqui dentro. E aí eu posso ter uma análise, se esse atleta, por exemplo, aqui está padrão, né, para todos, mas eu poderia ter um atleta que tem, como eu mostrei lá, uma qualidade de subida muito boa, mas que deixa a desejar na técnica. E aí, a ficar como ferramenta para vocês, vem o seguinte, Guilherme, mas eu uso mais avaliações, eu uso 12. Eu acho que tem que ter dentro da força, força máxima, taxa de desenvolvimento de força, resistência de força. Na parte, por exemplo, quando o atleta chega, eu gosto de fazer algum teste para observar a capacidade dele de se movimentar, sem problema. Por isso que eu falei lá no início da autonomia, você que vai criar, mas dentro de uma análise que você consiga mapear seu atleta. E aí eu posso criar uma bateria com 12, com 15 testes, seja lá o que for. Eu poderia criar, para dar ferramentas aí para vocês já aplicarem, 3 testes, que seria o tripé do Endurance, 3 voltados para manifestações de força. Eu posso trabalhar com um pentágono e colocar aqui 5 fatores vinculados à parte técnica, rock garden, single track, downhill, etc. Então, isso é totalmente livre. E aí, consequentemente, a gente encaixa exatamente aquilo que nós abordamos lá no começo. Eu posso criar, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento de qual é a modalidade, quais são as características do atleta e tudo mais,
qual é o objetivo lá no dia D. Então, eu tenho qualidade para escolher essas medidas, pensar de uma forma global, sabendo que às vezes eu tenho um atleta muito bom do ponto de vista cardiorrespiratório, mas é um cara que deixa a desejar em força, então ele vai sofrer, por exemplo, na segunda metade de uma prova longa ou na parte da técnica. E aí, quando eu consigo conectar a fisiologia do exercício, essa clareza como treinador em relação a treinamento esportivo, eu chego no ponto que eu havia comentado com vocês lá no início de autonomia. Lógico que eu vou me basear na literatura, mas eu tenho autonomia de escolher determinadas avaliações para usar com o meu atleta e não ficar refém de um determinado teste, de uma determinada avaliação, por exemplo, que é usada por uma plataforma X ou não, tá? Então, aqui a gente abre imagens para que a gente consiga aplicar diferentes possibilidades, tá? É isso. 30 minutinhos, acho que foi mais ou menos por aí encaixado. A ideia era passar esse modelo de avaliação global, reforçar que, além de alguns parâmetros aí mais clássicos, existem outros, né, conectando com aulas 1 e 2, parte técnica, e aí há diferentes possibilidades para que vocês possam aplicar, visualizando o contexto de modalidade, de perfil de atleta, e daí por diante, tá bom? No mais, fica meu convite aí para que vocês deem uma olhada depois nos 2 artigos que nós temos lá no Drive, que são os 2 citados aqui. E aí depois também fica o convite para quem ainda não está no grupo ou para quem está, ficar de olho, que aí a gente tem o sorteio do material bônus com material complementar de leitura também, que eu acredito que é bem importante e interessante para a nossa área. Beleza? É isso. Agradeço aí pela atenção de todos. Acho que focando aí o que a gente tem batido na tecla no Instituto Endurance, coloquem em prática, voltem com dados, com perguntas para a gente ali pelas nossas redes, porque quando a gente coloca isso em prática, a gente realmente consegue fixar, consegue gerar alguns insights, eu tenho certeza que isso vai ser produtivo para vocês aí no dia a dia. Bom, forte abraço, muito obrigado, e a gente vai conversando aí pelas redes do Instituto Endurance. Valeu!